E vamos de novo novamente mais uma vez. Falando ainda sobre o som, não se esqueça de que ele é uma fonte de energia que se propaga pelo espaço. Esse pedaço do vídeo é para falar sobre a rapidez com que o som se propaga. Aqui, de forma inédita, nós temos duas constatações para poder afirmar a respeito da rapidez do som. Essa rapidez em um gás vai depender da temperatura desse gás e da massa das partículas do gás. A rapidez do som em um material depende também da elasticidade desse material. Então, duas características, ok? A rapidez relacionada com a temperatura em um gás e essa rapidez relacionada à elasticidade do material. Então, dois fatores que influenciam, ok? Você vai precisar disso para responder a pergunta do final do vídeo. Vamos lá. Se você observa alguém batendo à distância uma palma ou batendo uma pedra, como a gente fez no slide anterior, né? Embaixo d'água, o som desse golpe ele vai demorar alguns segundos para chegar no seu ouvido. Então você vê o golpe e depois o ouve. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Primeiro a gente tem a informação visual, por quê? Porque a onda de luz, ela é absurdamente mais rápida do que a onda sonora. Então, primeiro a gente vê o fenômeno visual, depois a gente ouve o que aconteceu desse fenômeno, porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Aqui eu estou falando velocidade, mas eu preciso ser rigoroso com relação ao conceito. Na verdade, é rapidez. Lembrando, é rapidez e não velocidade, porque eu estou me referindo apenas ao valor numérico desse conceito. Para falar em velocidade do som, a gente teria que falar, além do valor, direção e sentido. Velocidade é uma grandeza vetorial. Rapidez é o módulo da velocidade, é só o número. Então, que fique bem claro, ok? Por isso eu estou fazendo a leitura adequando o conceito de velocidade para o conceito de rapidez. Esse é mais correto para a nossa discussão do que esse, ok? Pois bem, então, quando a gente vai fazer essa discussão sobre a rapidez do som, que fique claro que é diferente da velocidade, porque em nenhum momento eu estou me referindo aos conceitos de direção e de sentido. Simbora. Se você observar alguém batendo à distância, o som do golpe demora a chegar aos seus ouvidos. Demora, mas ainda assim esse demora aqui não é um demora muito grande, tudo bem? Porque a velocidade do som, a rapidez do som, desculpa, ela é um número ainda muito grande, mas não tanto quanto o da velocidade da luz. E é exatamente por isso que eu acabei de comentar com vocês que a gente primeiro vê o fenômeno raio e depois ouve o fenômeno sonoro, o trovão. Então, o trovão é a parte sonora dessa tempestade e o relâmpago é a parte luminosa. Trovão e relâmpago, portanto, são coisas diferentes. O relâmpago ele é muito mais rápido, você vê o clarão muito mais rápido do que você o ouve, porque a velocidade do som e da luz são diferentes. Essas experiências são evidências de que o som é muito mais lento do que a luz. A velocidade do som no ar seco a 0 graus Celsius 330 metros a cada segundo. Isso vai dar 1.200 km por hora. Por isso que eu falei, apesar do som ele ser mais lento, em velocidade, para nós humanos, isso daqui é uma velocidade muito grande. Mas não se compara com a velocidade da luz, ok? Isso é cerca de 1 milhão de avos da velocidade da luz. Temperaturas mais altas vão aumentar a velocidade um pouco.
Moléculas que se movem mais rápido colidem umas com as outras com mais frequência, e isso vai aumentar essa percepção sonora. Para cada grau de aumento da temperatura acima de 0 graus Celsius, a velocidade do som ela vai aumentando 0,6 metros por segundo. A velocidade do som em um gás também depende da massa dessas partículas. Partículas mais leves, como o hidrogênio, que é o átomo mais simples que a gente tem na natureza, e átomos de hélio se movem mais rápido e transmitem o som com muito mais rapidez do que gases mais pesados, como o oxigênio e o nitrogênio, que são átomos bem mais complexos e carregados de partículas do que o hidrogênio e o hélio. A velocidade do som em um sólido não depende da densidade do material, mas da sua elasticidade. Então, por elasticidade, eu estou querendo dizer o quanto esse material ele consegue se deformar quando ele é submetido a uma força externa. Por exemplo, a gola da sua camisa, que tem um elástico, ela é mais elástica do que uma barra de madeira. Entende essa comparação? Você consegue deformar com mais facilidade a gola da sua camisa, esticando ou comprimindo, do que uma barra de madeira, que também é elástica, mas nem tanto quanto a gola da sua camisa. Então, elasticidade é essa capacidade do material mudar de forma quando ele é submetido a uma força externa. O aço, ele é muito elástico. A massa de modelar, ela é inelástica. Massa de modelar é aquela massinha que as crianças brincam na mesa no ensino infantil, certo? O som, ele viaja cerca de 15 vezes mais rápido no aço do que no ar, e cerca de 4 vezes mais rápido no ar, na água, do que no ar. Então perceba, muda a elasticidade do meio, muda a velocidade da onda neste meio. Situação para você pensar. Quão distante está uma tempestade se você perceber um atraso de 3 segundos entre um relâmpago e o som do trovão? Então, aqui a gente tem uma relação para poder calcular, ok? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer esse cálculo baseado lá na cinemática, pensando que se eu tenho um tempo de 3 segundos de diferença entre o fenômeno luminoso e o fenômeno sonoro, eu vou pensar então que esse trovão que demorou esse tempo para ser ouvido, estamos falando do fenômeno sonoro, a gente vai ter velocidade da onda, 340 metros por segundo, mais ou menos, ok? Vamos tomar esse valor por referência, velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Então, para a gente saber a distância com que esse trovão aconteceu, a distância vai ser velocidade vezes tempo. Ok? Então, pega lá a função da velocidade, velocidade igual a distância dividido por tempo. Se eu quero saber a distância, o tempo que está dividindo passa multiplicando a velocidade. Então, a gente ficou 340 metros por segundo vezes o tempo. 340 vezes 3 deu cerca de 1.000 metros, ou seja, quando acontecer um trovão e levar cerca de 3 segundos para você ouvi-lo, significa que está acontecendo a cerca de 1 quilômetro de distância de você. Beleza? Bom, para a gente finalizar esse assunto da rapidez do som, o que determina a velocidade do som em um meio? Essas características estão bem definidas lá no comecinho do vídeo. Deixa aí a sua resposta, obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo em que a gente vai comentar sobre o volume do som.